FindesLab, a inovação que transforma. Então estamos aqui com o videocast Inovação que Transforma, comemorando o 6º ano de existência do FindesLab. Estamos aqui na presença de 3 pessoas fundamentais desse processo do FindesLab, seja na história, seja do presente, seja para o futuro. E estamos aqui com a Juliana Gavini. A Juliana é física com mestrado em Engenharia Civil pela UFES e Engenharia Mecânica pelo ITA, com foco em desenvolvimento de produtos e inovação tecnológica. Com sólida trajetória em educação, tecnologia e inovação industrial, atua hoje como coordenadora do Instituto SESI-Senai de Tecnologia Educacionais em Brasília, integrando a equipe do Senai Nacional responsável pela condução de estratégias de inovação aberta na educação. E para o prazer do FindesLab e da Findes, ela está voltando aqui para Vitória, voltando para coordenar aqui normalmente a gerência executiva de inovação e tecnologia do SESI Espírito Santo e Senai Espírito Santo, liderando o FindesLab novamente, né? É isso? Isso aí, muito bem. Seja bem-vinda de novo. Obrigada, de volta, Juliana. Obrigada, Evandro. É um prazer estar aqui, né? É um prazer estar de volta, minha terra maravilhosa. Isso. E com esse desafio grande, né? A gente sabe que a inovação é um tema fundamental para o nosso estado. Que bom. Aqui do lado nós estamos com o Irani Pinheiro Júnior. O Irani é administrador pela Universidade do Vale do Itajaí, com MBA em Supply Chain pela FGV e MBA em Cultura Lean pelo Senai Santa Catarina. Atualmente é gerente de inovação e tecnologia do FindesLab e do Instituto Senai de Tecnologia, liderando um time que atende mais de 800 empresas, com foco em resultados financeiros, produtivos e de inovação. Especialista em inovação, logística e tecnologia industrial, com uma trajetória de mais de 25 anos em projetos estratégicos nas áreas de P&D, processos Lean, Supply Chain, atuando em empresas de pequeno, médio e grande porte, nos setores alimentício, naval, siderúrgico e agroindustrial. Seja bem-vindo para esse papo aqui, Irani. É um prazer, muito obrigado, né? É um prazer falar de inovação, falar do Estado, falar do FindesLab, falar do Instituto Senai de Tecnologia e Eficiência Operacional e de tudo que ele pode agregar para a indústria e para a economia capixaba. Muito bom. E na minha frente aqui o Jefferson Luiz dos Santos, é administrador com especializações em ciências de computação, gestão estratégica e engenharia naval. Desde 2024 é superintendente do SESI Espírito Santo e diretor regional do Senai Espírito Santo, liderando ações voltadas à transformação da educação básica e profissional, saúde e segurança do trabalho, inovação e tecnologia industrial, sempre visando o fortalecimento do setor produtivo capixaba. Possui uma sólida trajetória no Senai e SESI de Santa Catarina, né, onde atuou por mais de 18 anos liderando unidades regionais e os negócios de tecnologia da instituição. Também acumulou experiências relevantes no setor privado. Muito bem-vindo aqui a esse papo, Jefferson. Obrigado, Evandro. Obrigado. É uma grande honra poder falar um pouco da história desse marco para o ambiente de inovação capixaba, que foi o FindesLab e que está sendo o FindesLab presente e será o futuro também dessa grande atuação que o Senai e a Findes têm aqui nesse mundo da inovação. Que bom, é sempre bom um papo sobre inovação. E nós vamos começar aqui com a Juliana, né? Porque a Juliana tem uma história toda, ela participou do início da criação do FindesLab, não foi isso, Juliana? Então nos conta primeiro assim, qual foi a motivação, né? Todo mundo passa aqui e vê esse disco voador em cima do prédio da Findes. A nossa querida nave espacial. A nave espacial, e que aquilo ali chama atenção e tem tudo a ver com o ambiente de inovação, né? Com a ideia de inovação. Qual foi a ideia original de fazer aquilo ali? Qual era a ideia do que fazer? Eu acho que é um ponto interessante falar sobre essa história, né? A gente tem aqui um ambiente emblemático, né? Emblemático para o capixaba, emblemático para quem passa, né, na Reta da Penha, vê essa construção diferente, fala, meu Deus, o que é aquilo ali, né? Então, acho que o FindesLab, ele já nasceu emblemático por si só, né? Ele já nasceu muito simbólico e representando um pouco essa visão de futuro. Então, acho que a Findes, desde a sua origem, desde a sua história, ela sempre representou acesso. O acesso da indústria ao desenvolvimento, o acesso da indústria na sua implementação lá no passado, né? Para construir a indústria capixaba. E quando o FindesLab nasceu, ele nasceu com essa visão também de acesso.
mas o acesso à inovação, o acesso ao futuro, o acesso à visão de novas visões de negócio. Então, o FINSLab, ele inclusive veio com essa bandeira, né, de criar um ponto de encontro onde a gente pudesse falar de futuro, falar do futuro da indústria, falar de inovação e fazer, né? Não só falar, mas tendo toda a conexão, né? Por isso que ele já nasce como hub, né, de inovação da indústria capixaba. Que havia um movimento de ecossistema acontecendo naquela época, né? Sim. E o ecossistema estava vibrante, né? Precisando desse movimento, precisando de ação, né? Não só ali aquele engajamento, mas também projetos reais. Então, acho que o FINSLab já nasceu com essa bandeira, né? Trazendo para não só o Senai e toda a sua rede. Então, a gente veio com a rede nacional junto, né? Os institutos de tecnologia, os institutos de inovação, e veio com esse ecossistema local vibrando, né? Com a mobilização capixaba pela inovação, as grandes empresas, as startups. Então, acho que ser um hub, né? Ser esse ponto de conexões e fazer os projetos acontecerem sempre foi a missão do FINSLab desde o início, né? E potencializar isso como sendo a porta aberta, o acesso da indústria à inovação. Agora, qual era a ideia? A ideia de inovação aberta. A inovação aberta era uma discussão que acontecia muito forte naquele momento, né? Quer dizer, o conceito de inovação aberta é bom explicar. Você explicar e ver como é que agregou as indústrias fazendo uma inovação aberta aqui. Não, e isso é interessante porque às vezes a gente, né, no passado, tinha uma visão que tudo que é muito inovador precisava ser fechado, né, protegido, enclausurado. Claro, eu não estou falando aqui que a tudo se aplica esse contexto do aberto, né? Mas a inovação aberta, ela é uma bandeira importante para você literalmente abrir os espaços, né? Abrir as oportunidades, abrir as novas ideias. Então, especialmente para grandes empresas, que inclusive têm as suas áreas de desenvolvimento, suas áreas de pesquisa bem estruturadas, muitas vezes é interessante ter acesso ao que está acontecendo do lado de fora, as novas tecnologias, a conexão com as startups, com as ICTs, né? As instituições de ciência e tecnologia. Então, a gente entende que fazer inovação aberta é também criar novas rotas e novas oportunidades, muitas vezes não pensadas pela empresa. Então, a inovação aberta é um convite ao novo, ao totalmente novo, né, do que está no ambiente interno. Agora, chegou a haver um movimento, quer dizer, algumas empresas colocando recursos aqui, trazendo desafios. Como é que era essa dinâmica? Não, era e é, né? Assim, as empresas têm um papel fundamental nesse processo, elas são grandes direcionadoras, né, de oportunidades e criando conexões com novos empreendedores que às vezes trazem umas ideias totalmente disruptivas, com uma capacidade de execução super rápida e com toda a rede Senai ao lado dando suporte, né? Especialmente o nosso instituto aqui de tecnologia, dando o suporte à implementação, inclusive reduzindo o risco, né, do processo de inovação. Então, as grandes empresas parceiras, né, assim, diria que são a base, né, dessa operação, a Findes é a casa da indústria, né? Então, elas são fundamentais para esse movimento de inovação e elas são peça-chave para o FINSLab realmente acontecer. Mas não era uma incubadora, né? Não, era uma figura diferente, né? Uma figura diferente. Quer dizer, os desafios vinham das empresas, esses desafios eram apresentados. Aliás, não era só para empresas locais, né? Que podiam ser atraídas, empresas nacionais. Mas até hoje, né? O FINSLab tem essa visão de operação. Claro, a gente tem todo o amor e carinho pela nossa terra, pela nossa indústria, pelos empreendedores que aqui estão, mas eu acredito que uma visão muito forte de ampliar os horizontes, né? O Espírito Santo, ele pode se conectar com o Brasil inteiro e com o mundo inteiro, não tem limites para isso. Então, as empresas trazem os desafios, né? Isso é uma das iniciativas que o FINSLab tem, né? Tem muitas outras, mas a bandeira da inovação aberta, e foi o primeiro programa, né, que foi lançado lá no passado, as empresas trouxeram seus desafios, entraram com recursos, junto com o recurso do Senai, a FAPES também muito parceira, né, apoiando esses projetos, né, dentro do contexto da mobilização capixaba pela inovação, e as startups desenvolviam as soluções fazendo os testes e aplicações dentro da indústria. Então o FINSLab, ele é quase que o conector, né, para fazer essa potência toda acontecer na prática. Tem algum caso relevante, interessante para contar, né? Algum sucesso legal? Nossa, eu acho que tem vários aí. A gente pode citar startups que estão voando, né? Eu lembro muito de um caso na primeira edição, né, do FINSLab com a Fortileve, né? Uma indústria capixaba que dá aquele orgulho, né? E a Fortileve teve uma parceria com uma startup que não era daqui.
Aí fala, puxa vida, mas não é uma startup capixaba, e ficamos assim. Mas caramba, a relação foi tão boa, que a startup montou uma sede aqui em Vitória, justamente porque a relação cresceu, entrou para o grupo da Fortileve, virou investimento. Então, a gente sabe que esses cases são muito interessantes e fazem tudo valer a pena, né? É muito bom ver esses novos negócios crescendo. Agora, tem uma parte do desenvolvimento que não é simplesmente aproximação, né? Em determinado momento, você tinha uma estrutura aqui de impressora 3D, Claro. né? Esse ambiente acabou migrando para o IST, não é isso, de alguma forma? O IST passa a ser uma coisa forte. Conta a história do IST, Rani. Bem, o IST, ele tem uma pegada... É o Instituto Senai de Tecnologia. IST é Instituto Senai de Tecnologia. E cada Instituto Senai de Tecnologia, ele tem uma, vamos dizer assim, uma especialidade, né? A nossa é a eficiência operacional, muito pautada no sistema Toyota de produção, né? Também conhecido como Lean Manufacturing. Mas o nosso instituto, ele tem um caráter bem diferenciado, porque ele possui estruturado uma área de P&D. Essa área de P&D, ela possui todos os pilares que sustentam a indústria 4.0. Vou citar algum deles, né? Mecatrônica, robótica, IoT, sistemas de comunicações avançados, tipo 5G, IA, né? Uma soft house. Então, todas essas áreas de conhecimento, elas são base de sustentação para muitas dessas inovações, né? Então, essa especialidade em eficiência operacional é típica daqui. Agora, existem outros 90 centros, pelo que eu entendo, é um número grande, cada um no Brasil especializado em alguma coisa, e você pode fazer a conexão com todos eles? Exato. E esse é um dos nossos papéis, né? É fazer a conexão para a demanda existente com a competência mais avançada que existe no país. E dessa maneira induzir competitividade e produtividade na indústria. Esse acho que é o core, né? Quer dizer, a empresa chegando lá, uma empresa pode desenvolver um projeto em algum tema específico que não é especialidade de vocês, você faz a conexão até consegue recursos para isso? Sim, vou dar um exemplo. Existe uma empresa capixaba que ela quer desenvolver um tipo de biscoito diferente. Nós não temos uma estrutura de desenvolvimento de alimento na nossa estrutura, como eu citei aqui anteriormente, né? Então, nós conectamos ao Instituto de Tecnologia e Alimentos de Marília, do interior de São Paulo, que tem essa competência para desenvolver, e inclusive o viés é utilizar gengibre, que é um dos produtos, né, capixaba de maior produção no Brasil, aqui no Espírito Santo, e potencializar também a economia familiar. Então, a gente consegue potencializar a indústria e ainda alavancar os negócios do campo, né, que é ponto forte também do Estado. Agora, como é que a empresa chega? Ela bate na porta lá, liga para quem? Ou vê que tipo de problema, de dor que ela traz? É alguma coisa que ela não consegue fazer especificamente e traz com você? Tem de tudo, exatamente, tem de tudo. A gente está com os ouvidos, nós dizemos que nós somos um serviço engenheirado. O que é um serviço engenheirado? Ele é customizado, né? Então a gente tem um olhar e uma escuta ativa para decodificar essa demanda e entender qual é a melhor tratativa, né? Às vezes, como você mesmo mencionou, às vezes a tratativa não é conosco, aí nós direcionamos. Mas o que é interessante? Que nesse direcionamento, a relação comercial da empresa é conosco. Então, ela tem a garantia de que está conversando com a Findes, com o Senai, com o Instituto Senai de Tecnologia. Por mais que seja um outro instituto de outro local fazendo, nós vamos garantir que a entrega seja feita. Porque nós fazemos esse meio de campo com os outros institutos. Nós sabemos como conversar, como conduzir o processo, gerir o projeto, entender como é o escopo, quais são as entregas, o custeio, para poder fazer a entrega dentro daquilo que é a demanda inicial do cliente. E consegue trazer recursos também? Recursos em parceria com fundos de investimento, com as fundações de amparo à pesquisa? Demais. Lugares, eventualmente? Demais. Olha,
Eu digo que a questão toda é a gente poder dar a informação e as pessoas entenderem como fazer, né? E isso nós temos uma equipe, nós temos um núcleo, que é o núcleo de captação de fomento para a inovação. Isso é muito importante, né? Então, quando a gente está falando de realmente zona cinza, né? A gente não sabe como resolver um problema, a gente não tem uma solução pronta, não é um projeto, né, de engenharia com começo, meio e fim, né? Não é uma compra. Você precisa tirar um gap tecnológico. Quando essas condições se caracterizam, aí nós temos diversos tipos de editais e diversas fontes de fomento, FINEP, Embrapi, FAPES, enfim, que melhor pode se conectar de acordo com o seu edital. E aí a gente consegue entender, decodificar essa demanda e fazer a alocação de acordo com a demanda do cliente, com aquilo que mais vai ser exitoso para o cliente. Agora, voltando aqui, Juliana, quer dizer, o início de operação da FeedSlab, ele tinha aquela ideia, talvez, da startup pequena, né? Pequena. E depois, de determinado momento, ela começou-se a haver uma ideia de pegar os TRL maiores, né? Quer dizer, as empresas mais avançadas em tecnologia, mais maduras, né? Como é que é essa transição aí? Por que essa transição? Eu acho que desde o início, né, a gente sempre esteve muito aberto a essas diferentes fases de desenvolvimento tecnológico. Acho que um grande diferencial, né, que o FindsLab tem e que o Senai oferta, né, de uma forma mais macro para a indústria, é porque o Senai consegue fazer esse trabalho apoiando em qualquer fase de TRL que a solução esteja. É claro, muito conectado com parceiros, né? A gente não vai fazer pesquisa básica, isso está lá na academia. Mas a gente tem uma relação muito forte com a academia. Então a gente consegue, independente de quem vem, né, ou como vem essa solução tecnológica, o FindsLab, aqui especialmente no Espírito Santo, mas isso acontece em todo o Brasil, tá? Eu falo porque a nossa rede, né, é uma rede muito sólida nesse aspecto. A gente tem uma rede que recebe essas demandas tecnológicas em fases completamente diferentes. Quando os TRLs são mais baixos, então tem que buscar um tipo de recurso específico. Tem uma demanda de profissionais, pesquisadores, que vai para uma determinada direção. Mas com o passar do tempo, a gente vai olhando muito para as aplicações. Então, esse ganho de maturidade, né, das startups e do desenvolvimento da solução tecnológica, ela potencializa resultados mais rápidos. Se eu tenho tecnologias que estão mais prontas, a implantação na indústria é mais rápido, né? Então, assim, o fato de a gente ter uma rede de institutos trabalhando junto com os hubs, né? No caso aqui, o FindsLab, trabalhando lado a lado com um grupo técnico, né, que coloca a mão na massa para executar os projetos, ela dá outro perfil de solução do que vai para a indústria. Então, não é a startup trabalhando sozinha. Ela trabalha em conjunto com a equipe técnica do Senai, que vai fazer aquela implementação de uma forma muito direta e acompanhar essa execução, né? Acompanhar esse passo a passo para reduzir o risco tecnológico inerente à inovação. E quando isso está mais maduro, você tem menos presença do pesquisador ali no desenvolvimento, é natural. Então, acho que a evolução, né, o ganho de maturidade também está muito relacionado a essa agilidade de ver os resultados na prática acontecendo na indústria. Ô Jefferson, você é o coordenador dessa história toda, né? Como é que você enxerga a tendência, né, as mudanças que aconteceram? Você que veio ter uma experiência em Santa Catarina, que é um centro muito forte de tecnologia, é uma referência sempre para nós aqui no Espírito Santo. Como é que você enxerga você que veio de fora e olhando aqui, o que aconteceu aqui, como é que é a sua percepção e o que se imagina daqui para frente? Em toda essa história nossa no Senai Nacional com inovação, eu tenho duas passagens super legais. Tenho várias, né? Mas tem duas bem legais na história aqui de hoje, né? Primeiro, eu tive a oportunidade de implantar o primeiro IST do Brasil e inaugurar ele, né? O primeiro IST do Brasil foi inaugurado, estava comigo. E depois, eu ainda em 2019, numa visita aqui no Espírito Santo, eu vi o FindsLab quase pronto, né? E aí, quando você ouvia a proposta, porque o FindsLab, eu acho que é legal a gente destacar, porque ele foi absolutamente disruptivo em termos de sistema indústria nacional.
Ninguém fazia isso que foi feito no Espírito Santo. O pessoal quer copiar isso nacionalmente? E copiou. Várias federações já copiaram, né? Hoje o Senai tem isso em algum... Ou ele é tocado pelo Senai, um modelo parecido, ou tocado pelo IEL, mas as federações apostaram nisso. Mas naquele momento que ele nasce, em 2019, era um outro tempo e ele provoca uma mobilização muito interessante. Então, eu pude viver esses dois tempos, né? O tempo dessa ascensão do Senai na inovação, e hoje o Senai é o principal player nacional de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. É impressionante o que o Senai faz hoje, o número de projetos, de pesquisas complexas pra caramba, mas sempre lembrando que o fim é estar operando com algo dentro da indústria, né? E o Espírito Santo foi disruptivo, ajudando a estabelecer um ambiente que estava fervoroso, estava se conectando, mas ajudando a estabelecer esse ambiente que se tornou o Espírito Santo como um todo, o que torna Vitória uma das cidades mais inovadoras e competitivas, e o Espírito Santo, de certeza absoluta, o estado do futuro, que já é o presente. E eu acredito que é um orgulho para nós ter vivenciado um pouco dessa história. E eu me animo muito em saber o que a gente pode construir a partir de agora. Hoje de manhã, num outro evento, eu falava sobre você fazer turnarounds. Eu entendo que o Estado do Espírito Santo já fez o seu turnaround e a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo já fez o seu turnaround. Então agora já fez a sua virada. Então agora realmente é estabelecer novos passos em prol de conquista dos desafios. Agora, tem uma... Quer dizer, eu estou percebendo que o FeedLab pega, e o IST pega uma faixa muito grande, pega desde a empresa pequena e vocês fazendo já internacionalização de empresas também, não é isso? Tem um programa de internacionalização dentro da ideia geral, é isso? Tem um programa de internacionalização que a gente vislumbra quando nós olhamos para o próprio objetivo, para a própria visão de futuro da Findes, é tornar a indústria capixaba uma indústria inovadora, uma indústria resiliente, preparada para competir globalmente. E para isso nós temos tanto que contribuir para levar as nossas empresas para fora do estado, mas também para levar as nossas empresas capixabas para fora do país. E no mínimo essa troca que hoje a gente promove com o suporte e os recursos da FAPES levam, e Sebrae também está junto nessa empreitada, nos levam a dar condição às nossas empresas capixabas, tanto a conhecer as oportunidades que tem lá fora, mas também aprender muito. E mesmo aquelas que talvez não operem no mercado global, elas pelo menos se tornarão muito mais robustas e mais fortes para o mercado local. Então, esse trabalho que a gente tem feito, que desde 2023 estamos fazendo com muita devoção e muita excelência, acho que tem essa tocada do que a Findes desenhou para o futuro da indústria capixaba. Na ideia de geral de pegar a faixa toda, né? Você tem um programa, acho que foi um programa nacional de sucesso, que é o Brasil Mais Produtivo, que é um programa Lean, né? O Lean eu acho que é a base, né? Quando você fala de tecnologia, é a base. É o Lean Manufacturing, o modelo Toyota. Como é que funcionou esse programa aqui? A expansão disso para as empresas aqui no Espírito Santo? Ótima pergunta, por conta que o Lean é uma base, né? Você não vai automatizar, digitalizar, robotizar um processo ruim, mal dimensionado, mal estruturado, porque você vai começar a fazer um processo ruim com desperdício numa velocidade muito maior, né? E aí que você vai ter um prejuízo, né, escalonado. Então a gente tem que evitar esse tipo de situação. Então o Lean, a gente brinca que é que nem terra-tubo, não aparece, mas faz um resultado danado para a indústria, né? Então você vai primeiro, faz esse trabalho de conscientização, porque o Lean não é só ferramenta. O Lean, ele trabalha a questão da cultura, né? Ele trabalha a cabeça das pessoas, né? Para entenderem o que é bom para a empresa, para o cliente e para elas. E ele funciona porque ele é bom para todos, né? Ele provoca uma mudança de mentalidade que traz um benefício para o cliente, para o industrial e para o empregado, né?
Então é por isso que ele é um sucesso, né? E ele funciona no mundo inteiro. Então nós tivemos o início do programa Brasil Mais Produtivo, né, nessa nova fase a partir de março do ano passado, né? E agora nós estamos chegando a 400 empresas atendidas pelo programa, com um indicador médio de ganho de produtividade em torno de 46%, né? Ou seja, né, as empresas estão produzindo mais. Então, se estão produzindo mais com os mesmos recursos, elas se tornam mais competitivas e em condições de acessarem outros mercados que antes elas não acessavam. Então, isso é muito prazeroso, né? E ele conversa com toda a questão de transformação e de inovação, porque ele prepara né? Ele deixa a empresa em condições de dar o próximo passo. Ele instiga o empresário a pensar diferente, a parar de só pensar em resolver os problemas e ver que existe uma forma de empregar energia e potencializar seus resultados com inovação, que às vezes para o pequeno parece inacessível, parece que não é para ele, mas existe um caminho. E o que a gente sempre faz o convite é para que eles nos contatem, que a gente pode mostrar qual é o caminho, né? E ajudá-los nessa construção. Juliano, me diz uma coisa, você estava aqui no Espírito Santo, foi para Brasília, para o Nacional, e começou a ter um olhar nacional, né? Sim. O que você traz de novidade de lá? Olha, aproveitando o gancho, né, do que o Irami estava falando agora, a gente costuma dizer que a produtividade, né, olhar para ser mais produtivo, reduzir desperdício, produtividade é a competitividade no hoje, né? É você ser competitivo para já, né? E a inovação é a competitividade do amanhã. Se você não inovar agora, amanhã lascou, né? Então, eu acho que essa visão nacional, ela fala muito da necessidade urgente da gente fortalecer o trabalho em rede, né? A gente quebrar os muros, se é que eles ainda existem e onde existem, e a gente otimizar esforços, aproveitar a potência desses relacionamentos que nós temos, né? É uma questão para a indústria de ampliar os seus horizontes, né? Como o Jefferson falou, focar, ok, temos um trabalho relevante no local, um potencial nacional, mas a indústria capixaba ela pode ir para o mundo, por que não, né? Então eu acho que o trabalho em rede ele fortalece isso, né? Então a gente consegue ser mais produtivo porque às vezes tem alguém fazendo uma ação aqui do lado, caramba, essa tecnologia é super aderente à minha necessidade, por que não? Eu acelero conectando, entendendo os cases, entendendo as potencialidades, né? Então eu acho que o que a gente traz de novo, né, muito forte, é ampliar esse acesso à rede, né, não só a própria rede Senai, mas entendendo os outros parceiros, né, que fazem parte hoje de um ecossistema de inovação local, mas nacional extremamente robusto. Então, a gente saber aproveitar os canais, os parceiros, aproveitar no bom sentido, né, e ganhar força com esses relacionamentos e esse trabalho em rede. Acho que isso é uma grande missão nossa, né? Abrir as portas do Espírito Santo para os parceiros que vêm de fora, mas também levar a indústria capixaba para ampliar os seus horizontes. Eu imagino que você tenha essa visão, né? Você sabe agora como é que a empresa capixaba consegue se espalhar pelo Brasil, é isso? Tem uma ideia do caminho, dentro do sistema? Quando o assunto é inovação e tecnologia, tem muito espaço, sabe? Muito espaço mesmo, né? Conhecendo outras redes, né? A gente percebe que tem uma amplitude, né? E é possível construir coisas novas, como o Jefferson trouxe, programas e projetos altamente complexos, tecnologias de ponta sendo desenvolvidas no Brasil, né? E a indústria capixaba pode ter acesso a essas instituições, a essas ICTs que estão na nossa rede, né, Jefferson? A nossa rede é super robusta. E a gente pode aproveitar isso, né? Ampliar o uso disso, acessando esses parceiros que estão aí Brasil afora, né? Super empolgados para se conectar com a gente, né? Eu acho que o Espírito Santo é um mercado maravilhoso para isso, né, Jefferson? Eu ouvi um projeto interessante recentemente, que foi uma parceria da agricultura com o FeedSlab. Sim. Eu acompanhei esse projeto ali com o pessoal da Federação da Agricultura, com a Secretaria de Agricultura também. Quer dizer, qual era a ideia? A ideia é que existem
o pessoal da agricultura, às vezes o agricultor pequeno, ele tem lá um tratorzinho que ele fez uma gambiarra, ele puxou alguma coisa, resolveu o problema dele e aquilo ali não foi industrializado. Sim. E esse projeto veio para cá. Como é que vocês estão vendo isso aqui, né? Jefferson, você acompanhou isso? Eu acompanhei, mas nós temos aqui uma das pessoas que está mais mergulhada nessa empreitada belíssima. E é o Iramir aqui que está realmente envolvido nisso. Iramir, acho que você pode contar um pouco desse teu mergulho nesse ambiente. Porque é um negócio interessante aqui. O Espírito Santo está acostumado a fazer empresas que prestam serviços. Você não tem pouca empresa produtora de produtos seriados, né? Um bem de capital, alguma coisa desse tipo. E aqui você tem a oportunidade de fazer uma novidade nessa área. Não? Eu vou começar com um pouquinho para trás, mas vou ser ágil. Nós recebemos uma provocação da SEAG, né, através do seu secretário Enio e Michael, seu subsecretário, para fazer uma imersão, para a gente conhecer o que é o agro capixaba. E o que a gente percebeu, que existe muito forte uma agroindústria capixaba. Esses mesmos produtores, né, agrícolas capixaba, eles estão beneficiando seus produtos e colocando seus produtos em uma centena de países pelo mundo. E quando nós nos deparamos com essa situação, a gente falou, meu Deus, tem um universo de oportunidades aqui. Esse foi o primeiro ponto, né? Existe uma agroindústria a ser decifrada aqui, desbravada, né, pelas nossas competências. E aí, como é que a gente encaixa isso num lugar que é absurdamente competitivo no mundo, que é absurdamente referência no mundo, que é o agro brasileiro, né? E aí, fazendo de novo uma fala, né, com várias pessoas do agro, também de novo puxado pela SEAG, nós percebemos que o nosso agro ele é muito desenvolvido por conta das ciências agrárias e que existe ainda uma grande oportunidade de trazer toda a competência e conhecimento tecnológico que a indústria usa para dentro do agro, para potencializar ainda mais o agro. E aí a gente falou, agora então como, né? A gente está começando a traçar uma rota. E aí nós trouxemos um método de modelagem de negócio para poder entender esses early evangelists, né, que são as pessoas que são ali já fazendo algo porque estão tão agoniadas que elas já estão inovando e fazer uma rota de mostrar se essa solução, como você bem falou, né, essa gambiarra, né, essa que a gente chama de gambiarra, mas pode falar que é inovação, claro, né? Claro. Só que é uma inovação ali bem assim, a gambiarra disruptiva, rudimentar, sem método, né? Mas que está lá ajudando a provocar uma solução no agro. E aí a gente tem que ver o quê? Mais gente precisa disso? Qual é o desempenho que essa solução pode trazer e precisa trazer? A que preço? Opa, tem dinheiro na mesa? Tem. Então a gente decifrando essas respostas, identificando o mercado, aí nós podemos traçar uma rota de desenvolvimento dessa solução. Então nossa linha de atuação com a SEAG, com esses agronegócios, vai muito nessa linha de entender essas inovações e fazer uma rota para ou ser uma solução local, que já vai ajudar muito e que vai trazer uma melhor condição de produtividade, ou se ela tem um negócio novo. E aí a gente pode criar uma coisa que nós estamos chamando de fábrica de fábricas, que é nós pegarmos essa solução e quem sabe não trazer uma nova fábrica, um novo tipo de negócio para o Estado. Legal, importante isso. Bom, nós estamos aqui encaminhando para o final já temos o tempo, rápido, né? Temos o tempo. Eu queria fazer, quer dizer, eu acho que um pequeno fechamento de cada um aqui, né? Juliana, como é que você traz perguntei o que você trazia de novidade, como é que você se propõe a fazer agora de diferente, agora na volta, né? Juliana 2.0. Boa. Eu digo que é 3.0, porque eu comecei como docente aqui no Senai Espírito Santo há anos atrás, há quase 20 anos atrás. E eu tenho muito orgulho de fazer parte do Senai, especialmente fazer parte aqui do time do Senai Espírito Santo. Acho que é olhar para as pessoas, né? As pessoas estão no time, as pessoas estão na indústria, as pessoas fazem parte do ecossistema. Acho que a base é a mesma, né? Construir esses relacionamentos, construir redes de confiança.
trazer e ficar muito atento a esses movimentos de desenvolvimento tecnológico, né? A gente está com grandes hypes aí muito forte acontecendo, né? Quando a gente fala de inteligência artificial e como que a indústria se conecta com esse mundo, né? Às vezes causa ali um receio, medo e tal das pessoas em relação a tudo isso. Mas acho que é a gente trazer as pessoas perto, né? Acompanhar o desenvolvimento desses negócios, mas especialmente olhar para horizontes futuros, né? Na perspectiva das tecnologias. Então, tentar entender o que é essa rota, né, tecnológica que vai causar impacto aqui na nossa indústria e trazer, né, fazer esses movimentos acontecerem na prática, não só na fala, mas especialmente, como sempre foi a nossa missão aqui, né, de fazer acontecer na prática projetos reais, aplicados e acompanhando a indústria de perto. Então, tô pronta, né, já venho realmente, claro, mas sempre aprendendo aqui. Eu acho que o nosso trabalho é conectar, né, acho que acima de tudo, apoiar o time nesse desenvolvimento e continuar crescendo aqui junto com a galera. E Irami, você está ali na Avenida Beira-Mar, no IST ali, e as empresas chegando, quais são as perspectivas mais recentes aí para você, para o trabalho? O que você imagina daqui para frente? A perspectiva é que a gente consiga ter cada vez mais demanda, consiga oportunizar para mais pessoas capacitadas participarem desses desafios, poder tornar o Espírito Santo uma referência no Brasil em termos de inovação. Eu digo muito para a equipe que a gente precisa sentar na mesa e usufruir do melhor, né? E isso dá trabalho, dói, a gente vai ter que se dedicar muito, mas é prazeroso você usufruir do melhor e provocar o melhor para toda a indústria do estado e saber que o melhor está aqui, né? Então essa é a nossa expectativa e é por isso que a gente levanta todo dia e vem com muito ânimo trabalhar e entregar valor. Tá certo. E você, Jefferson? Como é que são a visão daqui para frente? Como é que você enxerga nas palavras finais aqui desse podcast? Boa, Milete. Eu vejo que a nossa visão tá muito clara a fim de se construir um planejamento estratégico em 2023 muito sólido, muito bem construído, com todo um caminho a ser perseguido, com uma visão de futuro muito clara. E o presidente Barahona chegou com muito gás, chegou com muita determinação, pedindo que a gente faça mais e se volte mais pela inovação, justamente entendendo que o futuro da indústria capixaba passa por ser mais competitiva através de ser mais inovadora e preparada para os mercados globais. Nessa pauta, nós fizemos alguns redesenhos já, nós unificamos as ações do FindesLab com o IST, onde nós integramos muito mais as ações que podem ser produzidas em conjunto e para fomentar a vinda de novas indústrias, de novas startups para o quadro, mas também focamos em P&D, muito forte em P&D. Nós somos um dos principais atores de P&D no Brasil, como Senai, e no Espírito Santo nós precisamos estar na mesma tocada. Então a gente está buscando muito mais levar recursos a fundo perdido ou a fundos financiáveis para as pequenas e médias indústrias e está trazendo as grandes indústrias para dentro de casa, para que elas tragam desafios para startups, mas também que elas inovem através das nossas ferramentas e dos nossos recursos. Além disso, consolidamos nosso sistema de consultoria muito forte na nossa capacidade de entregar melhoria no sistema produtivo das indústrias com o Lean Manufacturing, mas avançamos mais com o emprego de tecnologia, colocando as ferramentas de gêmeos digitais, simulação computacional a serviço da indústria para que ela possa visualizar seus investimentos, seu crescimento. Estamos propostos a fazer uma grande torre de controle para a indústria capixaba, onde a gente possa acompanhar on time a produção de cada indústria e possa dar a ela simulações que ela perceba se ela vai ter a sua entrega da sua produção ou não dentro do cenário que ela está. E para isso a gente vai empregar mais inteligência artificial, estamos nos mobilizando para entregar esse tipo de conhecimento para a indústria, mas também para que a gente sirva a indústria com a capacidade de processamento de inteligência artificial. Olha, beleza. Foi ótima conversa, nós estamos encerrando aqui.
Queria agradecer a Juliana Gavini, ao Iramir, a Pinheiro Júnior, Jefferson Luiz dos Santos, pelo papo agradável aqui que deu para esse momento da inovação que transforma, ok? Muito obrigado. Obrigada, Evandro. Muito obrigado, Evandro. Obrigado, Juliano. Obrigado, Iramir. Obrigado. FindesLab, a inovação que transforma.